Pô, a gente não grava, né? Não posta uma publicação, mas nós estamos aqui hoje para falar sobre Jesus na pessoa, na história de Isaac. Bom, vamos lá. Se eu perguntasse para vocês, né, sobre quem é essa história? Bom, esse homem foi prometido antes de nascer, seu nascimento foi anunciado por anjos, o seu nome foi pronunciado antes mesmo de nascer. Ele foi gerado por um milagre, sem um milagre seria impossível ele ser gerado. E o seu nascimento teve um sinal nas estrelas. Bom, talvez se eu perguntasse para você de forma desprevenida, você sem esse tema, né, que a gente revelou já aqui, talvez você diria, né, Jesus, que é o caso mais famoso. Porém, né, sim, é Jesus, né, mas vemos que tanto Isaac, quanto a história de Isaac, quanto a história de Jesus revelam muitas semelhanças, similaridades. Bom, será que quando Moisés registrou a história de Isaac, ele estava pensando na pessoa de Jesus? Quando ele estava lá contando sobre o nascimento, a gestação, enfim, toda a história de Isaac, ele estava pensando em Jesus ali quando ele estava escrevendo? Ele estava entendendo o que ele falava sobre Jesus? Bom, nós afirmamos que sim, Moisés pensava em Jesus. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 10, versículo 4, nos diz que porque o fim, né, a finalidade, o objetivo da lei, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, né, conhecido também como Torá, é Cristo, é o Messias, é o ungido. Então, o objetivo dos registros, né, das escrituras de Moisés seria revelar o Cristo, Jesus, para a justiça de todo aquele que nele crê. Bom, Mateus também 5, 17, 18, o próprio Jesus vai reconhecer isso, quando ele vai dizer: não cuideis que vim destruir a Torá, né, a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem a menor letra do alfabeto hebraico, nem um traço, jamais passará da Torá, tem que tudo seja cumprido. Olha o que Jesus está dizendo. Não são algumas palavras, alguns símbolos, né, alguns detalhes do que Moisés registrou, né, que é chamado de tipologia, que revela Jesus, não. O próprio Jesus está dizendo cada letra, cada letrinha, cada traço que Moisés registrou foi inspirado pelo Espírito Santo. E tudo tem um cumprimento nele, na pessoa dele. Coisa linda demais. O próprio Jesus também, lá em João capítulo 8, versículo 40, por exemplo, no contexto, Jesus está trazendo a pessoa de Abraão e os seus filhos, o filho escravo, né, Ismael, e o filho Isaac. Ele vai trazer vários detalhes sobre isso nesse capítulo, interessante se você puder ler. Jesus vai dizer assim: mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Né? Aqueles homens queriam matar Jesus. Aí Jesus vai falar: Abraão não fez isso. Ou seja, Abraão não procurou matar Jesus. Abraão não matou Jesus, mas aqueles homens fariam isso. Poxa, mas Jesus, os próprios homens, né, questionam. Poxa, mas tu não tem a idade para ter tido contato com Abraão, bobinhos. Mas depois ler o que Jesus. Bom, em outro texto, Hebreus 11, de 18 a 19, o escritor desta carta vai dizer: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura, no grego em parábola, ele recobrou. Então, o fato de Abraão ter recebido Isaque de volta, né, quando o anjo bradou: não toques nesse menino. Abraão, ele viu Isaque ressuscitando diante de si mesmo, em parábola. E essa parábola, realmente, ela só quer falar sobre Isaac ou sobre um outro alguém que ressuscitaria ao terceiro dia? Vamos focar primeiro no nascimento, né? Isaac, ele é prometido antes de nascer. Então, a gente pode ver lá em Gênesis 12, de 2 a 3, Deus falando para Abraão:
partir uma grande nação. Então, ele teria muitos descendentes. Gênesis 12, quando Abraão chega, né, na Terra Prometida, Gênesis 12, 7, Deus fala para ele: a tua descendência darei esta terra. Depois o apóstolo Paulo vai citar esse mesmo versículo, depois a gente vai ver. Então, ele já está prometendo que Abraão seria pai. Gênesis 13, 15 a 16, quando tem aquela disputa lá entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão, e Abraão abre mão e fala: Ló, escolhe para onde você quiser ir, seja feliz. E aí Deus fala para Abraão, né? Toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência, para sempre, e a farei como pó da terra. Então, mais uma vez, Deus reforçando, e o descendente de Abraão nasceria, e que seria dono de tudo aquilo. Gênesis 15, 4, Abraão está aí, né, com sua mente um tanto perturbada, preocupada, porque já se passaram vários anos, ele não está vendo a promessa se cumprir. Ele até sugere para Deus, né, que o seu servo, o seu escravo, seria o seu herdeiro, e Deus fala: não, não, não. Aquele que de tuas entranhas sai, este será o teu herdeiro. Então, Abraão, mais uma vez, está falando: você vai ter um filho. E no mesmo capítulo, Gênesis 15, de 13 a 18, Deus revela, né, o que aconteceria, né, um resumo da história dessa descendência de Abraão. Deus diz: peregrina será a tua descendência em terra alheia, ou seja, em terra estranha, em terra que não lhe pertence, e a quarta geração tornará para cá, e a tua descendência tem dado a esta terra. Gênesis 17, do 2 a 8, Deus ele afirma, né, te multiplicarei grandissimamente, te farei frutificar grandissimamente. Olha aí, multiplicar, frutificar, você lembra alguma coisa? De ti farei nações, reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança eterna, perfeita. E ser-lhe-eis o seu Deus. Coisa linda. Bom, e ainda em Gênesis 18, né, do 10 ao 18, quando os anjos, né, vão visitar Abraão, os anjos dizem para Abraão, né, Sara, tua mulher, terá um filho. Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Então, está aí mais um profecia, né, de que Deus prometeu: Abraão será papai. Só reforçando aqui um texto que a gente acabou de ler, né, isso nos faz lembrar, né, a pessoa de Adão e a pessoa de Noé. Adão, lá em Gênesis 1, 28, Deus abençoou ele e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Adão é o pai de todos os homens hoje. E lá em Gênesis 9, 1, Deus vai falar a mesma coisa, né, de uma forma bem semelhante para Noé. É dizer: frutificar e multiplicar, encher a terra. Também Noé é pai de todo o planeta. Todos os homens que existem hoje são descendentes de Noé. Ou seja, tanto de Adão quanto de Noé. E, né, o que a gente leu, né, Gênesis 12, 3, Gênesis 17, de 2 a 6, nós vemos que Abraão ele recebe, né, essa bênção também, né, essa herança que já vem desde Adão: frutificai, multiplicar. E ele não é hoje o pai de todas as nações da terra, né? Mas, de alguma forma, os descendentes de Abraão, eles influenciariam, eles abençoariam, eles tornariam benditas todas as famílias da terra. Então, hoje nós vemos, né, de várias formas possíveis, os descendentes de Abraão, que hoje são reconhecidos, por exemplo, como judeus, de alguma forma abençoando o planeta, né, com descobertas, com inovações, né, com descobertas científicas, né, com vários tipos de né, fórmulas, enfim, né, que, de fato, né, ajudam muita gente, né, nas construções, né, na medicina, na psicologia e etc. Bom, o que a gente gostaria de reforçar aqui, né, nesse primeiro tópico, é que, na verdade, todas essas profecias, né, todas essas promessas, elas não se referem necessariamente, isoladamente, para Isaac, tá? Mas, como está escrito aqui, o alvo era o descendente Jesus. Na verdade, essas profecias ditas a Abraão, o objetivo, o alvo,
era falar sobre Jesus. E a gente vai trazer aqui, né, Mateus 1, versículo 1, que diz: o livro, né, o rolo, né, a carta da geração, da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, o escritor Mateus, discípulo Mateus, o apóstolo Mateus, vai dizer que Jesus Cristo é filho de Abraão, né? E Gálatas 3:6, né, o apóstolo Paulo vai afirmar algo muito interessante. Ele vai dizer: ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas. Não diz e a seus descendentes, por exemplo, lá em Gênesis 12:7, como falamos de muitos descendentes, mas de um só, e a ter descendentes. E aí o apóstolo Paulo, ele lendo Gênesis, ele entende que aquele descendente que Deus está prometendo ali para Abraão não é Isaac, até é, mas muito mais do que Isaac. A partir de Isaac viria Jacó, que viriam os 12 filhos, que viriam as 12 tribos, que viriam a nação de Israel. Mas o alvo de todas as promessas é o próprio Jesus, né? É o Cristo, o Messias, o ungido. E Jesus, né, da mesma maneira, ele foi prometido diversas vezes ao longo de todo o chamado do Antigo Testamento. A gente vê, por exemplo, lá em Gênesis 49:10, uma profecia para a tribo de Judá, o cetro, né, o cetro real, né, o bastão real não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés. Até que Deuteronômio 18:18, Deus fala para Moisés: e eis, lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca. 1 Crônicas 17, do 11 a 14, né, Deus falando para Davi: suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará uma casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Quando a gente lê assim de cara, a gente associa, poxa, um descendente de Davi a Salomão. Mas, se a gente mergulhar, a gente vai entender que Deus está falando sobre aquele que governaria sobre o trono de Davi para sempre. Não é Salomão. Salomão morreu. Isaías 9:6, por exemplo, né, o profeta Isaías vai nos revelar, né, a vontade de Deus quando diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, o Deus Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Glória a Deus. Gente, seriam muitas profecias, não dá para a gente citar todas as profecias, né, que apontam diretamente para Jesus. Mas vamos citar a última, que eu amo, né, eu gosto muito dessa profecia, da Miqueias 5:2, onde o profeta Miqueias vai profetizar sobre a cidadezinha de Belém. E tu, Belém Efrata, posto pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará Israel, o rei de Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A gente está falando dessa pessoa que vai nascer, ela vai sair de Belém para governar Israel, mas na verdade ele sai, é da eternidade, ele é eterno. Ele não vem daqui, ele não vem simplesmente de um útero de uma mulher, ele é eterno. Entendeu? Bom, nas estrelas do filho, né, existe um sinal para o descendente de Abraão nas estrelas. Lá em Gênesis 15, né, 3:6, Deus disse, né, disse mais a Abraão: eis que não me tens dado os filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro. Bom, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus, conta as estrelas, se as podes contar. E disse: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe, né, foi considerado isso por justiça. Abraão foi justificado pela fé. Bom, Deus mandou Abraão olhar para as estrelas, e seja que Abraão viu ao olhar para os céus, ele creu. Ele contemplou a sua descendência, ele contemplou o seu descendente, o sinal pelas estrelas. Né? E depois, né, em uma outra profecia, Deus vai falar para Abraão: a tua descendência será como as estrelas do céu. Não existe um sinal nas estrelas.
E interessante que essa profecia, né, ela vai se ligar a uma outra profecia lá em Números 24, 17, quando Balaão vai dizer: uma estrela procederá de Jacó, o cetro subirá de Israel, e ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Olha aí, uma estrela procederá de Jacó. Bom, Jacó, as suas 12 tribos, né, a nação de Israel, não tem uma estrela específica, mas esse rei que viria de Jacó é simbolizado por uma estrela. Glória a Deus. Mateus 2, versículos 1 e 2, nos diz: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos, uns, não diz quantos, vieram do Oriente de Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Glória a Deus. Aí, os magos, de alguma maneira, eles sabiam da profecia de Gênesis, eles poderiam saber da profecia de Gênesis, eles poderiam saber da profecia de Números, e quando eles olharam para o céu, né, eles esperaram ver algum sinal, e eles viram o sinal na estrela, que revelava o nascimento da pessoa de Jesus. Me faz lembrar, né, um texto, né, Apocalipse, que diz que ele é a nossa resplandecente estrela da manhã. Jesus é essa própria glória a Deus. Bom, o terceiro tópico é que o nome dele seria revelado antes de nascer. Então, Isaac, né, ele recebe o nome antes de nascer, lá em Gênesis 17, 19, a primeira vez que existe a palavra Isaac, né, Deus falou para Abraão, né, Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho e lhe chamarás Isaac. Com ele estabelecerei a minha aliança, como aliança perpétua eterna, para a sua descendência depois dele. Então, aí o nome de Isaac aparece bem antes dele nascer. E, né, o próprio Jesus aconteceu isso. A gente lê, né, Mateus 1, 21 e Lucas 1, 31, está lá, né, o nome Jesus antes dele nascer. Bom, o que chama aqui de jesuicidência, né? Assim como Isaac recebeu seu nome antes de nascer, Jesus também, né, recebeu o seu nome antes de nascer. Por exemplo, seu pai Abraão e o seu filho Jacó tiveram seus nomes mudados pelo próprio Deus. Porém, Isaac não. Até porque o próprio Deus lhe deu esse nome, né, antes do nascimento. Então, Abraão passou a ser Abraão, Jacó passou a ser Israel. Mas Deus não mudou o nome de Isaac, porque, na verdade, o próprio Deus escolheu esse nome antes dele. O próprio Deus escolheu o nome de Jesus. Só abrir um parênteses aqui, uma informação, né, o nome Isaac na Bíblia ele é escrito de duas maneiras diferentes. Uma como se fosse um S, né, Isaac, e outro como se fosse um TZ, né, Isaac, Yitzhak. Então, a gente vê alguns textos bíblicos em Salmos, Salmos 105:9, Jeremias 33:26, Amós 7:9 e Amós 7:16, né, o nome de Isaac, sendo escrito de uma forma diferente, né, de Gênesis, enfim, mas tem o mesmo significado. Bom, vamos então para o próximo tópico 4, as visitas dos anjos, ou a visita do anjo. Lá em Gênesis 18, a gente vai contemplar, né, uma história de três homens, né, a princípio no versículo 2, são três homens que chegaram, né, enquanto Abraão estava debaixo ali das árvores, sentado à porta da tenda. Gênesis 18, 16, né, versículo 16, repete aqueles homens, não fala que é anjo, nem no 2, nem no 16. E no versículo 22 também, então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então, eles são chamados de homens no capítulo 18. Não parece que simplesmente a visita de alguns homens, de três homens, de três profetas que revelaram aí as profecias para Abraão e para Sara. Mas quando a gente chega no capítulo 19 de Gênesis, né, 19:1, aqueles homens, né, dois dos homens que saíram lá diante da presença de Abraão, eles são chamados de anjos, né, no capítulo 19, versículo 1.
justamente os dois que vão até Sodoma, ali diante de Ló. Nos versículos 10 ao 13, de novo, eles são chamados de homens, no versículo 19 e 15, eles são chamados de anjos, né? E no versículos de 24 e 25, do capítulo 19, não fala nem anjos nem homens, mas fala o próprio Senhor, ali que fez, né, o que fez, como sobre o mundo. Bom, nós sabemos, né, que são de fato anjos enviados por Deus para dar avisos para Abraão e depois, né, a partir dele destruir Sodoma e Gomorra por conta do seu extremo pecado. Assim como Abraão recebeu a visita de anjos, tanto Maria quanto José também receberam visitas de anjos. Lá em Lucas 1, 26 a 31, o anjo Gabriel é enviado para Maria, né, ainda virgem, para receber, né, toda a mensagem do nascimento de Jesus. E em Mateus 1, 19 a 21, diz que, né, José estava dormindo, né, e o anjo também foi até ele e revelou, né, para ele receber Maria como sua esposa, porque de fato, né, ela foi engravidada, né, pelo Espírito Santo. Bom, tanto na visita com Abraão quanto na visita para Maria, né, existe a citação de parentes. Então, nas duas visitas, há uma profecia particular para o ouvinte e uma outra profecia que envolve um parente que reside em outro lugar. Então, por exemplo, para Abraão, os anjos profetizaram sobre o nascimento do seu descendente, mas também anunciaram a destruição de Sodoma e Gomorra, onde o sobrinho de Abraão, né, o Ló, estava, né, e sua família estava. Então, Deus fala para Abraão, mas também dá um recado lá para Ló, vamos dizer assim. E para Maria, né, também um anjo de profecia sobre o nascimento do seu descendente, no nascimento de Jesus, mas também anuncia que a sua prima Isabel, que morava distante, ela também estava grávida, e já era o sexto mês. Ela diz, olha só, né, então os anjos vão visitar, os anjos anunciam o nascimento, e nas duas situações os anjos falam sobre parentes tão distantes. Só uma jesuicidência. Bom, o quinto tópico, a gente vai falar sobre a impossibilidade, o milagre. Né? Como a gente já disse antes, né, seria impossível Sara gerar um filho. Né? Tanto Sara quanto Abraão. Né? Gênesis 17, 17, não diz, né? Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho e dará à luz Sara da idade de 90 anos. Então, se ele está olhando para si mesmo, para o seu filho, para a sua idade e para a sua esposa, para Sara, ele diz, tem como? Depois, em Gênesis 18, do 9 ao 15, vai dizer, tornaria-te por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E eram Abraão e Sara já velhos, e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres, ou seja, ela já não menstruava mais, ela já tinha entrado na menopausa. Assim, pois, riu-se Sara consigo mesmo, teria ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Então, assim como Abraão olha para si, olha para Sara, também Sara olha para si e olha para Abraão. E disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, na verdade daria eu ainda, havendo já envelhecido. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Bom, Gênesis 21, 7, disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice, se considerava idosa. E Romanos 4:19, para fechar aqui, né, o apóstolo Paulo vai nos dizer, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos. Olha, o corpo amortecido, né? Então, Abraão já não estava com sua potência, né, para engravidar. E nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, ou seja, o ventre de Sara já estava infértil. Já era estéril, né? Agora já estava idosa, enfim, não tinha como. E a gente pode ver também, né, no nascimento de Jesus, uma impossibilidade. A própria Maria vai dizer ao anjo, como você fará isso, visto que não conheço homem algum? Ou seja, ela não tinha tido esse conhecer de se relacionar intimamente, né? Ela não tinha tido uma experiência sexual. Então, respondendo o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude, né, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ora, no Mateus 1,18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, comprometida em casamento com José, já como se fosse um noivado, né? Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, aí, né, também essa questão, né, da Virgem sendo o canal para Jesus nascer, isso é uma revelação, né? Desde Gênesis 3,15, quando Deus fala para a serpente, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás a pé. Então, Deus já falou desde Gênesis 3,15 que a mulher sozinha não teria uma semente, uma concepção milagrosa. E esse que seria, né, feriria a serpente, feriria Satã. E aí, Isaías 7,14, né, como se fosse uma continuação dessa profecia, ele diz, né, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. E eis que a virgem, no sentido aqui de donzela, de moça que ainda não se casou, conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então, nós vemos aí que, né, já existiu também profecia do nascimento virginal de Jesus, da concepção virginal. E se cumpre na pessoa de Maria. Bom, só para a gente entender mais ou menos, né? Porque se a gente pensa 100 anos, de fato é impossível, né? Mas só para a gente fazer um comparativo com a expectativa de vida atual, né? Por exemplo, o tempo de vida de Abraão foi de 175 anos, segundo Gênesis 25:7. O tempo máximo de vida registrado atualmente, né, é de 122 anos. Uma senhorinha que veio a falecer com 122 anos é o máximo que se conseguiu hoje, né, na atualidade. Se a gente comparar o Abraão com essa pessoa, né, a gente entende aí mais ou menos que quando Abraão tinha 100 anos, né, ele correspondia a hoje a uma idade de 70 anos. Então a gente percebe que seria bem difícil, né? Bom, mais uma jesuicidência. A impossibilidade estava nos dois casos nas mulheres, né, tanto na Sara, né, que já é idosa, né, não poderia engravidar, porque tinha cessado o costume das mulheres, ou seja, estava na menopausa, não menstruava mais, não gerava mais óvulos, não tendo como gerar uma criança no seu ventre. Tanto que, depois que ela morre, Abraão teve outros filhos com uma nova esposa, né, com a Ketura. Gênesis 25, 1 e 2 vai lá dar a lista dos nomes dos filhos que Abraão gerou com outra mulher depois que Sara morreu. Então, o problema estava, de fato, com a Sara, né? Infelizmente. E também Maria, né? Não poderia engravidar porque era virgem. Tanto que depois que se casou com José, tiveram filhos, né? Em Mateus 13, 55 e 56, alguns homens, né, questionando, né, o fato de Jesus estar ali pregando e tal, né, eles vão dizer, não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então, de fato, né, Maria, né, ela teve Jesus, né, de forma virginal, mas depois ela vai se casar com José, vai se relacionar com ele, vai ter filhos. O texto diz que ele não a conheceu até que ela gerou. Outra jurisprudência, né, é que o anjo ele faz uma pergunta, né, para Sara, e essa pergunta ela é respondida na conversa com o anjo e Maria. Olha o que o anjo diz lá para Sara em Gênesis 18:14. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? É a pergunta. E o anjo vai falar lá em Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Então, o anjo diz: tem alguma coisa difícil para Deus? O anjo vai dizer: não, não tem. Isaac é a confirmação de que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Então, pode parecer que está demorando, né, como diz aqui, mas ele, né, Deus, tinha um tempo certo para todas as coisas. De fato, né, além de a gente estar fazendo essa comparação aqui, não teria como deixar, né, de registrar que, assim como Deus, o Deus que prometeu, ele cumpre para Abraão, ele é o mesmo Deus, ele continua
né, cumprindo, né, com a sua palavra. Se alguma coisa não se cumpriu ainda, né, pode ser que aconteça, no tempo de Deus. Se for de Deus, vai se cumprir. Se não for de Deus, não vai. Mas se for de Deus, se for o próprio Deus que falou, vai se cumprir. Pode crer. Bom, seguindo para um próximo tópico, né, um novo tipo de circuncisão. Por que que um novo tipo de circuncisão? Lá em Gênesis 17, né, dos versículos 23 a 25, depois que nasceu Ismael e tudo mais, Deus ele faz uma aliança com Abraão e o sinal dessa aliança seria a circuncisão, ou seja, um corte em círculo, né, círculo e cisão, corte. Então, um corte em círculo. No caso, na pelinha do pênis, né, de todo homem. Só que Ismael já tinha 13 anos, né, Abraão já tinha 99, quando Deus fez essa aliança com ele, e todos, né, os familiares, né, os servos foram circuncidados nessa situação. Isaac é o primeiro que vai ser circuncidado de uma forma diferente, que é o padrão, né? É o desejo de Deus. Os homens, eles fossem circuncidados no 8º dia de vida. E aí, né, depois, né, de tudo isso, Isaac nasce e ele vai ser o primeiro que vai ser circuncidado nas Escrituras ao 8º dia, certinho como Deus exigiu para os descendentes de Abraão. Não sei se você sabe, até hoje, os judeus, né, os descendentes de Abraão, a gente tem casos famosos aí, recentemente, né, o apresentador, né, o do SBT, o Silvio Santos, né, segundo alguns registros na internet, ele foi lá levar o seu netinho para circuncidar. Né? Então, até hoje, os judeus no mundo inteiro, eles praticam, né, esse sinal dessa aliança de Deus com o povo de Abraão. Tá? E Isaac vai ser o primeiro desse tipo de circuncisão. Jesus também vai ser considerado ao 8º dia, né, segundo Lucas 2, 21. Tá? Isso é mais uma comprovação de que os magos, eles não chegaram lá na noite que Jesus nasceu, né, porque quando os magos estavam sabendo depois, e Jesus ainda estavam na redondeza de Belém, né, quando ele tem os 8 dias, ele vai ser circuncidado, né? Então, só que esse novo tipo de circuncisão que Jesus inaugura, já que Isaac inaugurou uma circuncisão nova, Jesus também inaugurou uma circuncisão nova, mas não é uma circuncisão, né? Não é um corte na pele, né? Mas o que Deus tinha falado até para Moisés, né, lá em Deuteronômio 10, 16, é que, né, de fato, né, eles precisavam circuncidar, não era simplesmente a pele, né? Mas eles precisavam circuncidar o coração. Jeremias, no profeta Jeremias, capítulo 4, versículo 4, ele vai reforçar isso, vocês precisam circuncidar, não é a pele, é o coração. E isso vai, né, se cumprir na própria pessoa de Jesus. Romanos 2, 28 a 29, diz, né, nem a circuncisão é a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior. E circuncisão a que é do coração, no espírito. Maravilha. Então, o apóstolo Paulo está reconhecendo que a verdadeira circuncisão é a do espírito. Maravilha. Filipenses 3:3, o apóstolo Paulo também vai nos dizer, porque a circuncisão somos nós e servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. E, de novo, o apóstolo vai dizer lá em Colossenses 2, 11 e 13, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, reputados com ele no batismo, e quando vós estavas mortos nos pecados e na circuncisão, na incircuncisão da vossa fé. Então, o apóstolo Paulo, lendo, né, Deuteronômio, Jeremias, ele entende que Jesus é esse que vai trazer esse novo tipo de circuncisão. Não é uma circuncisão no corpo, não é uma circuncisão na carne, mas é uma circuncisão que acontece dentro de nós, no nosso interior. Né? Que é a mais importante. Né? Eu posso ter uma marca, posso ter lá o corte, nascido, mas eu nem escolhi isso, eu nem, né?
A criança não tem opção, né? Ela é levada para ser circuncidada, mas a circuncisão que Jesus vem trazer, vem inaugurar, é uma circuncisão por escolha, por arrependimento desses pecados. Né? O ato do batismo, né? É o corte, né, do antigo eu para viver o novo de Deus na presença do Espírito Santo. Glória a Deus. E a gente chega aqui, né, no último tópico, né, relacionado à discussão e nascimento de Isaac, que a gente nomeou aqui como motivo de riso. Bom, Gênesis 17 e 19 vai explicar o porquê que Isaac tem esse nome. Né? Então, por exemplo, lá diz: então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: ao homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. Então Abraão riu, assim como Sara vai rir também lá depois no capítulo 18. Mas enfim. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. Então, está aí, né? Abraão riu e Deus coloca o nome de Isaac. E em Gênesis 21, do 3 a 6, diz lá, né? Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaac. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que ouve se rirá comigo. Bom, se você jogar na internet, no Google, em algum site, colocar significado do nome Isaac, vai dizer um riso, motivo de riso, né? Não é que esteja errado, não. Mas se você reparar no hebraico, né, olha a palavra riso, né, o símbolo que tem aqui embaixo, certo? E rirá, olha o símbolo que tem embaixo. Cerrado. Se você olhar para cima, né, para a setinha que tem assim, no meio da página, o Isaac se parece mais com riso, em hebraico, ou se parece mais com a palavra terrirá, no hebraico. Está vendo? Parece mais rirá, né? Não riso, simplesmente substantivo, mas rir no futuro, o riso futuro. Bom, isso é viagem, né? Vamos dizer assim. E o fato de nascer Isaac, ele não é só motivo de riso em si mesmo, porque quando eu já falei isso, quando Isaac nasce, ele não está só simplesmente Abraão não pode ficar satisfeito como o cumprimento total das profecias de Deus, de todas as profecias de Deus. Aquilo ali é só o começo. O fato de Isaac nascer, poxa, já é uma satisfação, uma alegria, né? É algo maravilhoso, majestoso. Mas só que Isaac, ele, né, não basta em si mesmo, né? Ele precisava gerar descendentes, que gerariam descendentes, e outros, até, né, que a sua descendência influenciasse toda a terra, como o pó da terra, como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. Então, né, nós vemos que, de fato, Isaac, ele é motivo de riso, sim, mas ele é alguém que aponta para o futuro, para uma alegria maior, para o cumprimento de todas as demais profecias que Deus havia falado para Abraão. Bom, quando a gente vê, então, a palavra riso, né? Mais uma transformação, né? O nome em hebraico é diferente, né? Riso sozinho, nessa roupa, enfim, tanto em Jó, quanto em Salmos, né? Já Isaac, o nome Isaac, ele está mais ligado à palavra rir no futuro. Bom, e de fato, né, quem vai trazer essa alegria completa, tanto em Abraão, quanto em todos os descendentes de Abraão que têm essa expectativa, tanto aqueles que já vieram a falecer, os que estão vivos hoje, têm essa possibilidade, e aqueles que hão de nascer no futuro, né, todos eles em Jesus podem encontrar de fato essa alegria, esse riso pleno. E isso é maravilhoso porque não é só descendência de Abraão, não é só Abraão que vai sorrir,
né? Mas é o planeta. E não é só a humanidade, no céu também os anjos se alegram com a vinda, com o nascimento da pessoa de Jesus. Né? A primeira saltar de alegria, né, lá em Lucas 1, do 41 ao 44, é João o Batista, né, quando Maria, né, já, né, cheia do Espírito Santo, né, ali envolvida pela sombra do Altíssimo, né, já grávida de Jesus, quando ela chega para visitar a sua prima Isabel, o menino que está lá no ventre de Isabel, ele salta de alegria. Louvado seja Deus. Lucas 2, de 10 e 11, também o anjo vai dizer, né, para os pastores: não temais, porque eis aqui vos trago novas, novidades de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, os anjos, eles também declaram essa alegria. E homens, anjos, mas olha só, quem mais Jesus alegra? Mateus 3,17. Eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me alegro, me comprazo, tenho prazer. O próprio Pai, Deus Pai, ele, ele consegue em Jesus encontrar motivo de alegria. Finalmente, depois de uma humanidade, desde Adão, tão perversa, tão má, tão corrupta, tão pecaminosa que somos, existe um ser humano que conseguiu vencer o pecado, vencer a si mesmo, vencer o diabo e alegrar o coração do Pai, de Deus Pai. E ele conseguiu alegrar tanto que ele nos faz justos, né? Ele nos leva para junto dele. E esse é Jesus. Jesus, ele vai dizer lá em João 8:56, que Abraão, o vosso pai, exultou, ele se manifestou de uma maneira muito forte por ver o meu dia. Aí Jesus vai dizer: ele viu e alegrou-se. Abraão se alegrou quando viu Jesus, quando viu o dia de Jesus, porque Abraão também, ele era muito pecador. Ele tinha acabado, por exemplo, em Gênesis 14, de voltar de uma guerra. Estava, vamos dizer, ainda com cheiro de sangue, sujo de sangue. Mas Deus, ele, pela sua misericórdia, pela sua graça, fala: Abraão, sai da sua tenda, olha para os céus. E quando Abraão olha para os céus, ele contempla quem ele contempla, um sinal nos céus. Quando ele leva Isaac para a morte, quem é que ele contempla ali naquela situação? Ele viu Jesus e ele se alegrou. Então, de fato, Isaac é só o começo da alegria de Abraão. É só o começo da alegria de muitas, do cumprimento de muitas profecias. Jesus é quem cumpre todas as coisas. Bom, hoje nós vimos aqui, então, nesse vídeo, né, que Isaac e Jesus é prometido antes de nascer, né, é revelado como filho nas estrelas, tem o seu nome revelado antes do nascimento, é anunciado, né, através das visitas dos anjos ou do anjo, tem uma gestação milagrosa, né, para que ele pudesse nascer, gera um novo tipo de circuncisão e gera motivo de riso. Então, espero que você possa ter, né, entendido, né? Mas aí você pode pegar tópico por tópico, analisar, reavaliar, estudar, porque tem muito mais, não dá para a gente colocar tudo aqui, né? Mas a gente vê que nos detalhes a pessoa de Isaac revelava o nosso Salvador. Moisés não estava escrevendo simplesmente sobre Isaac. É claro que tudo isso aconteceu com Isaac. Tudo isso, de fato, né, foi registrado por Moisés para falar a princípio de Isaac. Mas cada tracinho, cada letrinha, cada palavra, cada frase estava revelando aquele que, de fato, é o filho de Abraão. E é o filho do Pai que nos alegra, que tem nos alegrado e nos dado motivo de
Amém. Deus possa abençoar a tua vida, né? Se você desejar, compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas, né? E que o Senhor Jesus abençoe a nossa vida. Amém. Abraço, até a próxima, se Deus permitir.